e deixa, se o Espírito Santo está aqui nesse lugar, que eu creio que está, Aleluia. então há liberdade no Espírito para que você venha ter prazer com a palavra de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Glória Abra a sua Deus. Bíblia em Mateus, capítulo 20. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 16. Vamos falar a respeito dos trabalhadores da vinha. Uma parábola muito conhecida e simples de entender. Capítulo 20 de Mateus. Lembrando que o apóstolo Mateus, ele foi testemunha ocular dos milagres e até da própria morte do Senhor Jesus. Lembrando que Mateus era Levi, um grande cobrador de impostos. E Jesus olhou para ele e falou: segue-me. E a partir daquele dia, Mateus não foi mais o mesmo. O que eu aprendo com isso? É que se realmente nós temos encontro com Jesus, quem tem um encontro com o nosso mestre jamais fica do mesmo jeito. Glória a Deus. É natural que aquele que tem encontro com Deus, ele seja transformado, ele seja reedificado, ele seja uma bênção, porque até para aquele que as pessoas falam que não tem mais prazer, que não tem mais jeito, quando eles têm um encontro com Cristo, é naturalmente que haja uma transformação. A pessoa se torna uma pessoa que perdoa, se torna uma pessoa que tem paz no coração, ela começa a ter capacidades que ela não tinha antes, ela tem facilidade de estender as mãos, de perdoar, facilidade de entender as coisas do reino. Aleluia. Então Mateus teve esse encontro com Cristo. Todos acharam? Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhe: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. E ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faça injustiça. Não combinaste comigo o denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros,
E os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Que nós venhamos nessa noite pedir ao Espírito Santo capacitação, conhecimento para entender essa parábola. E para entender essa parábola, eu começo falando, pastora Lourdes, que na mesma terra, no mesmo planeta que habitamos, existem 3 tipos de reino. E um reino, geralmente um reino, ele tem um rei, ele tem algo que domina sobre ele. E nós temos no mesmo planeta Terra, nós temos o reino das trevas, que é o reino onde Satanás impera com muita autoridade, que é onde as pessoas entram no mundo da criminalidade, no mundo das drogas, no mundo da jogatina, no mundo do erro, no mundo do engano. Este é o reino das trevas. E diz o apóstolo Paulo que para esse reino jaz o maligno. Ele já domina sobre esse reino. A Bíblia não fala que Satanás domina, que o mundo é de Satanás. A Bíblia não ensina que as coisas são dominadas por Satanás. Mas quando as pessoas não procuram a presença de Deus, elas tendem a ser penalizadas por este reino, porque é o reino da mentira, é o reino do engano, é o reino das facilidades, onde as pessoas acham a felicidade que não é felicidade, mas para elas a felicidade existe nesse reino. Por exemplo, tem pessoas que ela acha que 30 segundos que ela passar em êxtase por causa de um trago num cachimbo de crack, para ela é a maior alegria. Ela se sente bem assim. Tanto que quando acaba, é natural que daqui a alguns minutos ela vá no mesmo ambiente fazer as mesmas coisas. Tem pessoas, por exemplo, que a alegria dela é estar numa festa, ela bebe até encher o caco, sai de lá trançando as pernas e muitas vezes não consegue nem abrir a porta de casa. Ela começa naquela festa, naquele ambiente de felicidade, mas quando ela chega em casa parece que aquela felicidade já não é mais a mesma. Existem pessoas que têm prazer no jogo. Conheço amigos que passam a maioria dos seus dias numa mesa de jogo, e ali eles gastam tempo, são enganados e gastam o seu próprio recurso que trabalhou um mês para adquirir. Esse reino é chamado reino das trevas, e quem entra por ele geralmente tende a se destruir. Existe outro tipo de reino que eu já citei aqui, que é o reino dos homens. É o reino onde quem manda são os juízes, os magistrados, presidente, aonde esse reino é disputado na qualidade de quem pode mais, de quem tem mais, de quem tem mais manda mais, e com isso há uma grande competição das pessoas terem as melhores roupas, as melhores bolsas, os melhores carros. E isso não é ruim, isso é ótimo. Isso é ótimo. Se a pessoa pode adquirir essas coisas com o seu trabalho, isso é ótimo, isso é agradável também a Deus. Mas esse reino é o reino dos homens, que é onde a justiça muitas vezes se torna injustiça, aonde muitas pessoas procuram paz e não existe paz. E as pessoas vão se enganando, vão achando que vai melhorar. Tem pessoas que falam, olha, o ano de 2019 foi um ano que já começou muito ruim. E elas não sabem que o ano de 2020 talvez seja pior. Elas não sabem disso. Por quê? Porque a perspectiva e as expectativas dessas pessoas estão neste mundo, nesse reino dos homens. E elas vão se frustrando porque daí as coisas não acontecem
e dificilmente elas culpam os seus patrões, elas culpam geralmente a Deus. E existe o reino de Deus. Esta parábola está falando, está trazendo à tona aquilo que é o reino de Deus. E o Jurandir estava pregando na sexta-feira, e ele falando a respeito da ansiedade que há no coração do homem. Ele usando o texto de Mateus e falando que a respeito dessa situação, que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Aleluia. Então esse tipo de reino é o reino que habitará para sempre. É o reino que não terá fim. É o reino que foi estabelecido pelo Senhor Jesus, para que venhamos crescer, para que venhamos ter uma vida satisfatória. E essa vida satisfatória, ela não cabe só aqui neste mundo. Eu quero falar que o reino de Deus, ele opera neste mundo e vai permanecer em você até a vinda do Senhor Jesus. Amém? Amém. E ele começa falando, ele começa comparando que o reino de Deus é como um homem que tem uma plantação de uvas e ele sai a assalariar trabalhadores. E diz a palavra que ele sai na parte da manhã, nas primeiras horas do dia, e logo cedo ele encontra uma turma na primeira hora. Para nós entendermos essa parábola, nós temos que entender o contexto, como que funcionava naquela época. O dia era medido por 2 períodos. O primeiro período começava a partir das 7 e ia aproximadamente até as 6 da tarde. E era contado naturalmente como é contado no Brasil. 7 horas, 8, 9 horas. Só que quando chegava às 6 horas da tarde, era dividido em 4 turnos. Era dividido na primeira vigília, das 6 da tarde às 9 da noite. A segunda vigília era dividida das 9 da noite à meia-noite. A terceira vigília, da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília, das 3 da manhã às 6 da manhã. Então esse trabalhador, dizendo aqui a parábola, que ele sai nos primeiros horários do dia, quer dizer, às 7 horas ele já estava pegando a primeira turma. E ele fala: gente, vocês estão aí sem trabalhar, eu vou combinar com vocês 1 denário, e vocês vão lá para a vinha. Tudo bem? Tudo tranquilo. 1 denário era equivalente a um trabalho, era um valor que era de um trabalho de um dia. Era um denário, ele era, como é que se fala, queridos? Era o preço de um dia de trabalho. Era como se fosse, por exemplo, um horário de trabalho. Isso. Você receberia um dia de trabalho, era 1 denário, como se fosse nos dias de hoje. Eu não sei quanto que ganha, por exemplo, diário. Uma diarista. Eu não sei quanto é que ganha uma diarista, mas geralmente uns R$150. Pronto, vamos supor que 1 denário fosse em torno de 150 a 200 reais. E ele chama o primeiro grupo. E quando é pelas 9 horas da manhã, que é a hora nona, ele encontra com outros trabalhadores na praça. Essa praça não era uma praça comum, igual nós vimos aí, uma praça normal, das pessoas ficam sentadas. Era um local onde as pessoas, na época da colheita, as pessoas ficavam ali esperando que alguém os contratasse para trabalhar. Então era normal, era um mercado de trabalho, onde as pessoas ficavam esperando que alguém chamasse
para sua colheita, para sua roça, né? E quando chega às 9 horas, esse grupo é chamado, só que o dono da vinha não fala de valor, manda eles para lá, e ele retorna ao meio-dia de novo. Ao meio-dia, ele vê um outro grupo na praça, desocupado, querendo trabalhar, mas não tinha quem contratasse. E ele fala: ei, o que é que vocês estão fazendo? Olha, nós estamos esperando alguém para nos contratar. E diz a palavra que ele manda esses no meio-dia para a vinha, para o trabalho. E quando chega na hora 9, que é às 3 horas da tarde, tem mais outro grupo, desocupado, mas querendo trabalhar. E aquele senhor da vinha, o que era uma vinha? Uma plantação de uvas, uma parreira. E diz que aquele senhor, ele pega essa equipe que está ali na hora 9, manda também para a sua vinha para trabalhar. E lá no final da tarde, entre as 5 da tarde, entre as 5 e as 6 da tarde, tem outro grupo, que era o último turno. E ele fala: gente, vocês estão fazendo o que aí? Eles falam: olha, nós estamos aqui porque até agora ninguém nos contratou. E diz a palavra que aquele dono da vinha fala: então, vocês vão para lá também, que vocês vão ganhar conforme o combinado. E trazendo para as nossas vidas, o Senhor, o nosso Deus de amor, de paz, de misericórdia, Ele nos encontrou, Ele foi ao nosso encontro. Nós estávamos perdidos, sem saber o que fazer, sem saber o que pensar, fazendo as nossas tarefas diárias, mas não tínhamos expectativa de dias melhores. Esse dono da vinha representa um Deus que ama os seus filhos. Esse dono da vinha representa alguém que se preocupa com você. Esse dono da vinha representa alguém que, mesmo tendo tudo nas mãos, ele tem prazer em abençoar. Esse dono da vinha representa alguém que não aceita ver um pai de família, uma mãe de família passando por dificuldade. Esse dono da vinha, ele está aqui nessa noite. Aleluia. E com certeza o propósito dele é que você seja abençoado. Ai, glória a Deus, aleluia. Esse dono da vinha, ele tem coisas grandes e maravilhosas para você. Por que Jesus começa falando a respeito desta parábola? Vamos entender? Acompanhe comigo, abra a tua Bíblia, por gentileza, irmão, com a tua Bíblia aberta. Vamos entender o porquê que Jesus está trabalhando em cima. Por que ele faz essa comparação entre o reino dos céus, o reino de Deus, e o dono de uma plantação de uva? No capítulo 19, do versículo 23 ao 26, acompanha comigo, por favor. Então disse Jesus a seus discípulos, capítulo 19, versículo 23 ao 26. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Oh, aleluia!
Irmão, a salvação de uma pessoa era impossível antes da morte do Senhor Jesus. A salvação de uma pessoa era algo que era muito difícil se não houvesse uma obediência pela palavra. E na lei dos judeus funcionava desta forma: para alguém ser salvo era pelas obras. Para alguém ser salvo tinha que fazer muitas coisas. Para alguém ser salvo tinha que merecer a salvação. Então se tornou difícil, porque o homem, mesmo com a lei de Moisés, mesmo amparado pelas leis de Deus, o homem não conseguiu fazer aquilo que era correto. O homem não conseguiu se justificar pelos seus atos, ao ponto de ser sacrificado no templo de Jerusalém animais inocentes para apagar os pecados, para a expiação do pecado da humanidade. E mesmo assim o povo continuou pecando. E quando Jesus ele tem um encontro com aquele jovem rico, e aquele jovem rico fala: Senhor, bom mestre, o que eu faço para herdar a salvação? E Jesus falou: sabe os mandamentos? Ele falou: Senhor, sei todos. Não matarás, não roubarás, não furtarás. Eu sei de todas as coisas. E diz a palavra que aquele jovem era muito rico. E Jesus falou: muito bem, tudo bem, já que você conhece os mandamentos, eu vou te fazer uma proposta. Vende tudo o que tem, vende os teus bens, divide com os pobres, e vem comigo, e herdarás um tesouro nos céus. E diz a palavra que quando aquele jovem, ele escuta isso da parte do Senhor Jesus, ele entristece o coração, baixa a cabeça e vai embora, porque ele era muito rico. E quando Pedro e os discípulos verem Jesus falando dessa forma, que era difícil, era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico herdar a salvação, aí Pedro se preocupou. Pedro falou: e agora? Se um rico que é rico não tem condições de herdar a salvação, imagina nós, Senhor. Imagina nós que não temos condições nenhuma. E Jesus fala: olha, Pedro, existem coisas que para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia. Eu quero falar que a salvação de uma pessoa não consiste na grandeza daquilo que ela tem, mas consiste na fé que ela tem no Senhor Jesus. Amém. Oh, glórias ao teu nome. Aleluia. Então essa parábola, ela é baseada entre a conversa dos discípulos e a conversa do apóstolo Pedro com Jesus. E eu vejo aqui 3 condições impressionantes de um Deus que nos ama, independente daquilo que somos. Independente. A primeira delas é que esse Deus, ele é galardoador, ele é presenteador. Foi ele que foi ao nosso encontro. Não foi os trabalhadores que procuraram o dono da plantação de uvas. Foi o dono da plantação de uvas que procurou os trabalhadores. Então, quando nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, o Senhor veio ao nosso encontro e nos presenteou com a salvação eterna. Aleluia. Que é a maior dádiva e o maior presente que um ser humano pode ter na sua vida. Aleluia. Aleluia. Observe do versículo 1 ao versículo 9. Deus é o nosso galardoador. É Ele que nos presenteou com a graça dele. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha.
Saindo pela terceira hora, que é às 9 da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhe: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram, tendo saído outra vez perto da hora sexta e da hora nona, entre as meio-dia e as 3 da tarde, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhe: por que estivestes aqui desocupado o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele: ide também vós para a minha vinha. E ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Aleluia. A primeira coisa que eu aprendo nessa parábola linda, que além de Deus não fazer acepção de pessoas, Ele nos igualar com a mesma estatura, com a mesma medida, Ele não vai lhe valorizar porque você é hábil naquilo que faz, mas Ele vai te ensinar que tudo provém das mãos dele. Ele é o Criador. Aleluia. É Ele que te chamou. Glória a Deus. É Ele que te escolheu. E Ele te escolheu para um único propósito. É esse: para você ter uma vida satisfatória, para você ter uma vida feliz, para você ter uma vida produtiva. Deus, Ele não se agrada de preguiçosos, mas Deus também não nos deixa desamparados. Aleluia. Às vezes, aquilo que vem ao nosso coração, que até nos causa um certo receio, é de que Deus, em alguns momentos ou algumas situações, Ele se esquivou ou se esqueceu de nós. Eu quero falar nessa noite em nome do Senhor Jesus. Amém. Ele é o nosso galardoador. Ele nos presenteia com o melhor dessa terra. Amém. É Ele que levanta e é Ele que estabelece a sua graça. Foi Ele que foi ao meu encontro, e é por isso que estamos aqui nessa noite. Aleluia. Não é mérito nosso. Eu quero que você abra, por gentileza, para você entender o amor de Deus. Isaías capítulo 51. Isaías capítulo 51. Ah, que Deus maravilhoso. Deus nos ama tanto ao ponto do amor dele nos constranger. Aleluia. Ouve-me vós, os que procurais a justiça, os que buscai o Senhor. Olhai para a rocha que fostes cortados, e para a caverna do poço que fostes cavados. Olhai para Abraão vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei. O abençoei e o multipliquei. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus faz. Olha as formas de Deus trabalhar, como é diferente da forma que esse reino estabelecido no mundo trabalha. Ele fala para que venhamos olhar quem éramos nós. Quem foi Abraão? Lembra quando ele chamou Abraão? Ele chamou Abraão com a promessa de que se Abraão viesse, se Abraão acreditasse, Deus o abençoaria, Deus o multiplicaria.
e Deus cumpriria as suas promessas na vida de Abraão. Eu quero falar que quando Deus escolhe, quando Deus chama, é porque Ele tem um propósito para com você. Então Ele fala para nós olhar quem éramos nós, que situação nós nos encontrávamos. Quando eu olho para essa parábola do dono da vinha, eu olho para um Deus que quer, que fez, estabeleceu o seu reino de graça dentro de mim. Se eu tinha tristeza, eu não tenho mais. Aleluia. Se eu tinha medo, eu não tenho mais. Amém. Se eu sofria com depressão, eu não sofro mais. Se eu tinha síndrome do pânico, eu não tenho mais. Amém. Se existia algum medo de que eu fosse para o inferno, esse medo acabou, porque esse reino de glória, esse reino de Deus, Ele me dá segurança de que Ele é eterno e me transforma Amém. numa pessoa eterna em Cristo. Amém. Aleluia. Aleluia. Irmão, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que o reino de Deus é diferente do reino dos homens, nós temos paz. Amém. Nós temos tranquilidade para viver. Amém. Que nós não venhamos, irmãos, nos apegar a esse reino do mundo. Porque esse reino do mundo trabalha dessa seguinte forma: se você produzir, eu estou contigo. Esse reino do mundo trabalha dessa forma, onde quanto mais você pode se doar, você é aceito. Quanto menos você não tem crédito, você é jogado na lata do lixo. E as pessoas vão se envolvendo e vão se esquecendo do principal nas suas vidas, que é o reino de Deus. Então, Deus, Ele é primeiro o nosso galardoador. Ele nos presenteou. Uma pessoa, irmão, quando ela é salva, lembre que ela não recebe sua salvação quando Jesus voltar. Ela recebe a salvação, ela começa a viver algo muito gostoso nessa terra, porque é natural que esse galardoador, esse Deus maravilhoso, Ele estabeleça dentro de você o reino de paz. Amém. Você já viu o apóstolo Paulo falando a respeito do fruto do Espírito Santo? Quantos já viram? Então esse reino de Deus, Ele derrama sobre nós o fruto que é produzido pelo Espírito Santo. Aleluia. É por isso que você tem segurança, você tem prazer de viver. Porque não é só o presente gratuito da salvação, mas junto com a salvação você recebe os benefícios da salvação. E os trabalhadores que estavam na praça éramos nós. Nós não tínhamos prioridade nenhuma. Nós estávamos jogados por causa das nossas transgressões. E Ele falou: filho, você é muito útil para mim. Você é importante para mim. É necessário que você esteja produzindo para o reino. Outra coisa que o nosso Deus é. Continua com a parábola dos trabalhadores. Outra coisa que o nosso Deus é: soberano. Aleluia. Tudo está nas suas mãos. Amém. Aleluia. Tudo está no seu controle. Olha que coisa interessante. Vamos ler do versículo 10 ao 13, da mesma parábola. Primeiro, ele é galardoador. Essa palavra galardoador quer dizer presenteador. É Ele que nos presenteou. Foi Ele que veio, pagou o preço para que você estivesse livre e que não houvesse nenhuma condenação na tua vida, nem do pecado, nem da culpa e nem do engano.
do versículo 10 ao versículo 13. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam, quer dizer, reclamavam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Esse Deus, ele não é apenas presenteador, ele é soberano. E olha que interessante, no reino de Deus é ao contrário do reino dos homens. No reino de Deus, quem soma mais ponto é quem ama mais, é quem perdoa mais. Olha que interessante, esses homens, eles achavam que iriam ganhar mais por terem entrado na primeira hora do dia, nas primeiras horas. O reino de Deus não funciona assim. O reino de Deus é o contrário daquilo que pensamos. Primeiro, porque Ele é dono de todas as coisas. Aleluia. E se a graça é dele, Ele dá a quem Ele quer. Aleluia. É verdade. Sabe aquela pessoa que fala: olha, eu faço mais, eu mereço mais, eu trabalho mais. Lógico que no reino desse mundo, para que nós trabalhamos, fazemos faculdade? Para que nós fazemos isso? Porque queremos ganhar mais. É verdade. Lógico que temos direito de ganhar mais, porque nós trabalhamos mais. Essa é a lógica do mundo. Mas a lógica de Deus é totalmente diferente da nossa lógica. Primeiro, que nós não tínhamos nada. E Ele, como Deus único e soberano, Ele nos agraciou pelo seu amor e pela sua misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Tem pessoas que estão dentro da igreja e falam: olha, o pastor está sendo injusto comigo. E eu chego aqui às 6 horas. Olha, eu estou limpando o banheiro aí, será que o pastor não está vendo ao meu lado? E eu passo o tempo todo, não tenho, ele não me chama para fazer parte do coral, ele não me chama para fazer parte do louvor, ele não me chama, irmão, no reino de Deus, o Senhor é soberano. Aleluia. E geralmente, o homem almeja crescer, mas naturalmente, tem pessoas que são tão ricas, possuem tantos bens, mas ela também não fez a conta de ela vai viver o máximo 80 anos com saúde. Passando disso é fadiga e cansaço. Mas esse reino que eu estou falando é o reino que ele durará para sempre, a qual o próprio Deus estabeleceu na minha e na sua vida. Aleluia. E no versículo 14, Ele não é só soberano, Ele é bondoso e gracioso. Oh, glória a Deus. Maravilha. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço justiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Agora presta atenção nessa parábola. O certo não era chamar para receber 1 denário os primeiros? Sim ou não? Pela lógica. Sim. Começou a trabalhar primeiro, então seriam os primeiros a receber. Por que Jesus está citando que o pagamento começou pelos últimos? Porque diante de Deus, em primeiro lugar, diante da graça de Deus e da sua bondade, nós somos todos iguais.
Segundo ponto, é porque essa parábola ele está pregando para judeus. Lembrando nós que os judeus foi o povo da primeira aliança. Foi o primeiro povo beneficiado por Deus. E eles achavam que por muito fazer, eles eram privilegiados. E os últimos éramos nós que estamos aqui nessa noite. Nós é que éramos para ser os últimos. Porque nós não fizemos nada para merecer a graça de Deus. Nós não fizemos nada para merecer o favor de Deus. Mas esse Deus grandioso, maravilhoso, benigno, Ele estendeu as mãos para você e para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Então os judeus, eles sempre achavam que eles eram os privilegiados. Até hoje eles pensam que são. Lembre-se que os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Sabe por quê? A nossa graça consiste pela fé em Jesus Cristo. Aleluia. E o administrador que está falando aqui dessa parábola, o qual foi ajustar contas, esse administrador, ele está aqui nessa noite. Aleluia. E eu quero falar o nome dele para você. O nome dele é Jesus Cristo. Amém. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória a nosso Deus. Quando Aleluia. eu deixo esse administrador administrar os meus bens, administrar o meu casamento, administrar a minha vida, pode ter certeza que nada faltará para mim. Quando eu deixo esse administrador, o pastor da minha alma, da minha vida, administrar a minha vida, as bênçãos chegarão e a prosperidade vai jorrar. Amém. Aleluia. Quando eu deixo esse administrador administrar a minha vida, o dono da vinha Amém. é Deus. O administrador da vinha, Jesus Cristo. Quando eu deixo Ele administrar a minha vida, eu não vou me importar porque o meu irmão ganhou mais. Eu não vou me importar porque o meu irmão se destacou mais. Eu não vou me importar porque o meu irmão produziu mais. Eu não vou me importar porque o meu vizinho tem isso, tem aquilo. Sabe por quê? Porque o administrador dessa vinha, ele tem poder para Aleluia. liberar toda a prosperidade sobre a minha Aleluia. vida. Aleluia. Glórias a Aleluia. ti, Senhor. Aleluia. Então é possível. A salvação é possível. Os benefícios da salvação também é possível. Mas é necessário que eu creia. É necessário que eu queira isso para a minha vida. Tem pessoas que falam, olha, eu quero ser abençoada. Eu quero ser abençoado. Mas ela não tem controle. Ela não quer que ninguém se envolva na vida dela. Ela não quer que Deus faça parte da vida dela. Mas ela quer crescer, ela quer ser abençoada. E não tem como, filhos. Se nós não entregar as nossas vidas para esse dono da vinha, nós tendemos a fracassar. Porque quando ele chama no propósito de haver um crescimento. Esse crescimento, ele acontece geralmente, ele começa pela vida espiritual. Glória a Deus. Tem muitas coisas que tem que ser tratadas na vida espiritual. E só quem faz isso, pastor, é o administrador. Glória a Deus. O dono da vinha já fez. Amém. O dono da vinha já plantou. Amém. O dono da vinha já deu a vinha para que você produzisse. Aleluia. Se coloca de pé, filhos. Glória a Deus. Aleluia. Porventura não é lícito fazer o que quero do que é meu? Então, irmão, sabe aquele irmão que você pensa, você olha para ele e fala assim, não sei como é que uma pessoa dessa é crente, viu? Não sei como é que pode. Não muda a vida. Não sei como é que pode ser crente. Dá um péssimo testemunho, irmão, não compete a você. Não depende de você. O dono da vinha, ele faz aquilo que ele quer, ele é soberano. Aleluia. Ele salva na hora que ele quer e quem quer. Sabe qual que é o nosso problema?
é que muitas vezes os nossos olhos são maus. É verdade. Nós escondemos os nossos pecados e investimos pesado na vida alheia, apontando o dedo, falando, essa pessoa não tem jeito, não leva jeito para crente, é infiel. Irmãos, esses trabalhadores da vinha, lembrando que eles estavam tudo desocupados, lembrando que não foi eu que tive um encontro com Deus. Eu não tive um encontro com Deus. Ele foi ao meu encontro. Aleluia. Ele me amou, Ele me abraçou e Ele me amparou. Aleluia. Amém? Amém. E se um dia você pensava que você era o último da fila, eu quero falar que através da graça do Senhor Jesus, você passou a ser o primeiro. Aleluia. Porque aqueles que pensam que serão os primeiros, muitas vezes serão os Últimos. últimos. Aleluia. E aqueles que pensam que não tem valor nenhum, eu sou muito pecador, eu não posso nem me aproximar de Deus. Eu quero falar que você será o primeiro. Deus, Ele é presenteador, Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas e Ele é bondoso Aleluia. e gracioso. Glória. Feche os teus olhos, filhos. Eu quero que você reflita nesta parábola e entenda, filhos, que o reino de Deus, o reino dos céus, ele foi estabelecido dentro de você, Amém. através de Jesus Cristo. Então não fique preocupado se você tem que mudar, se você tem que melhorar para agradar os homens, se você tem que ser perfeito para alguém te olhar. Não fique preocupado com isso, porque esse reino de Deus que foi estabelecido dentro de você, é Ele que tem o poder de limpar você. Amém. É Ele que tem o poder de te transformar, de te justificar. É para isso que o administrador da vinha está aqui nessa noite. Aleluia. É Ele que purifica, é Ele que justifica. E eu quero falar que, se foi Ele que te escolheu, se prepare. Se prepare, porque vai entrar dentro de você uma paz maravilhosa. Amém. As coisas irão acontecer na tua vida de uma forma poderosa, Aleluia. de uma forma genial, de uma forma sublime, para que você entenda que não é por você, não é pelos seus méritos, mas é por causa do dono da vinha. Foi Ele que estabeleceu esse reino maravilhoso de paz, de justiça, de alegria, de gozo. Aleluia. Aleluia. Eterno e amado Deus, diante de uma palavra tão poderosa, Senhor, eu creio que todas as coisas são possíveis. Eu creio que diante de Ti não há nada encoberto. Nós queremos Te agradecer nessa noite, meu Deus, porque nós estávamos iguais a esses trabalhadores, ó Senhor, desocupados, perdidos, sem expectativa, esperando ajuda de homens. Mas o Senhor, com a tua glória, com a tua graça, com a tua soberania, com a tua perfeição, com o teu amor, estendesse as tuas mãos para nós. E é por isso, meu Deus, que nós somos gratos a Ti, porque, meu Deus, esse reino maravilhoso, esse reino precioso, foi estabelecido dentro de nós, Aleluia. trazendo conforto para a nossa alma, Obrigado. trazendo expectativa boa de crescimento. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar que essa semana será uma semana onde o Teu Espírito Santo derramará poder dentro de nós, e as portas se abrirão. Amém. Nós seremos, ó Deus, transformados dentro da nossa casa, ao ponto, meu Deus, de nós olharmos para as pessoas com o Teu amor, ao ponto, meu Deus, de estendermos as nossas mãos, porque um dia, Senhor,
nós estávamos jogados e éramos os últimos da fila. Estávamos condenados a viver uma vida derrotada, uma vida, meu Deus, perdida, uma vida sem estrutura nenhuma. Mas o Senhor nos tirou lá do último ponto da fila e nos trouxeste para os teus braços. Aleluia. E nos desse a tua graça, Obrigado. o fruto do teu Espírito Santo. Aleluia. Adore esse Obrigado, Deus Senhor. maravilhoso. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Amém, filhos? Podeis assentar com naturalidade. Amém. Não ache que é porque você tinha mérito. Nada disso. Hoje você faz parte da família de Deus porque o dono da vinha saiu e te chamou. Amém? E como você faz parte da família de Deus, eu quero falar para você que o sobrenatural de Deus durante esta semana acontecerá na tua vida. Aleluia. Amém? Amém. Que Deus venha te dar uma semana maravilhosa e abençoada. Se coloca de pé, filho.